Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero aqui deixar uma palavra breve, uma palavra rápida, antes da oração aqui da igreja. Queria compartilhar com os irmãos uma pequena palavra que o Senhor colocou no meu coração e compartilhar com os irmãos aí, que os irmãos possam receber essa palavra. Está no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meus amados irmãos, a palavra aqui está trazendo, falando acerca de um Deus todo-poderoso, falando acerca de um Deus que tudo pode, que tudo tem, falando acerca de um Deus que Ele tem você como uma pedra preciosa, Ele tem você como alguém que está na palma das suas mãos. Entenda, toda luta que nós passamos, todo vale que nós passamos, há fim para esse vale. Todos os momentos ruins que nós passamos, Deus, Ele já tem preparado um escape para a minha vida e para a sua vida. Deus, Ele não vai permitir muito tempo nós ficarmos da forma que nós estamos. Mas o problema é que muitas das vezes nós não acreditamos que esse Deus, a qual nós pregamos, a qual nós falamos, a qual nós evangelizamos, a qual nós fazemos menção, muitas das vezes nós não acreditamos naquilo que nós pregamos, nós não acreditamos que Deus, Ele é suficiente para nos arrancar em alguma situação ruim que caímos, ou em algum marasmo espiritual, algum marasmo físico. Talvez você se encontre fraco na fé, talvez você se encontre desacreditado, talvez você não tenha mais fé em nenhuma igreja, em nenhum ministério, talvez você não tenha mais fé em nenhum pastor. Eu quero dizer para você que o sumo pastor, o Senhor Deus, Ele está me usando para dizer para você que operando Ele, quem impedirá? Meus amados irmãos, quando Deus está operando, não tem o que possa fazer com que o nosso Deus não venha operar na nossa vida. Não tem o que possa roubar a autonomia ou a autoridade de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem total poder e total acesso, tanto na minha vida como na sua vida. Então creia que Deus, Ele é o dono da sua história. Creia que Deus é o dono da sua vida. Creia que Deus, Ele está no controle de todas as situações que você está vivendo. Deus não vai deixar você morrer na situação que você está. Deus não vai deixar você perecer, meu amado irmão, minha amada irmã. Entenda uma coisa: Deus te fez para você dar certo. Deus te fez para que você fosse uma arma potente nas mãos dele. Entenda, o Senhor, Ele não fez eu e você para sermos perdedores. Ele não fez eu e você para simplesmente perdermos, vivermos perdendo nessa vida, vivermos uma vida miserável, uma vida sem vida espiritual, uma vida sem provisão divina, uma vida sem desfrutar das coisas mais poderosas que o Senhor tem para nossas vidas. E esse texto de Isaías 43, versículo 13, vai dizer: não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Meus amados, Deus, quando Ele começa uma obra na minha vida e na sua vida, Ele vai completar essa obra. Ele completa essa obra. Por quê? Porque a própria palavra de Deus vai dizer que aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar. Qual é a área da sua vida que você ainda vê que você não consegue dominar? Qual é a área da sua vida? Qual é o vício que tem te oprimido? Qual é a circunstância à sua volta que não deixa você ver o agir poderoso desse Deus? O que está acontecendo à sua volta que não deixa você focar no alvo, você ter a visão aberta para algo poderoso? Muitas das vezes nós focamos em tudo que está dando errado, mas nós esquecemos de focar naquilo que está dando certo. Quantas vezes nós esquecemos que nós estamos na mão desse Deus? Ninguém pode te parar. Você é a criatura mais poderosa da face dessa terra. O diabo não pode te parar. Os inimigos não podem parar. Os caluniadores não podem te parar. As pessoas que não gostam de você não podem te parar. A única pessoa que pode te parar é você mesmo, desistindo de caminhar, desistindo de prosseguir. Entenda, eu quero dizer para você que você está na palma das mãos de Deus.
Como o texto que eu li de Isaías 43, versículo 13, está escrito: operando Deus, quem impedirá? Deus faz uma pergunta, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, se eu estiver operando na sua vida, quem vai me impedir de agir? Quem vai me impedir de operar na sua história? Quem vai me impedir de mudar a sua vida? Quem vai me impedir de usar alguém para te ajudar a sair dessa lama, sair desse lamaçal, sair dessa circunstância que tem te oprimido? Amados, tem situação que Deus, Ele espera que nós venhamos pedir a Ele ajuda para sairmos. Deus, Ele conhece a sua história. Deus, Ele conhece a sua vida. Deus, Ele conhece os pormenores que está à tua volta. Às vezes, as pessoas conhecem as circunstâncias. As pessoas, às vezes, conhecem as situações, mas ninguém conhece você a fundo. Ninguém conhece você na essência como esse Deus que eu prego nesse momento te conhece. Esse Deus que eu prego, Ele te conhece em Deus no ventre da sua mãe. Ainda que você era informe, como Davi dizia, ainda era um feto, ainda era um pequeno embrião, o Senhor Jesus Cristo já te conhecia no ventre da sua mãe. Então entenda, Isaías 43, versículo 13 é tão poderoso que está escrito assim: operando Deus, quem impedirá? Deus está fazendo uma pergunta usando a boca do profeta. Entenda, Deus está operando a sua vida e não há quem possa parar a operação de Deus na sua vida. Aleluia! Ninguém pode parar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, aquela boa obra. E entenda uma coisa: para Deus fazer uma obra na minha vida e na sua vida, o que gera uma obra? Vamos fazer um exemplo físico para você entender. Uma obra gasta o que? Gasta tempo. Uma obra gasta o que? Gasta investimento. Uma obra gasta o que? Gasta mão de obra. Entenda. E se Deus está fazendo uma obra em nós, Ele vai gastar tempo. Se Deus está fazendo uma obra em nós, vai gerar nesta obra que Ele está fazendo sujeira. Vai gerar nesta obra que Ele está fazendo muita bagunça. Aleluia! Você está entendendo? Deus, quando Ele está trabalhando em nós, vai gerar bagunça, vai gerar sujeira. Espera aí, pastor, mas Deus, Ele não é um bagunceiro. Entenda, queridos, tudo que nós temos aqui na terra é exemplo do que Deus faz em nossas vidas. Quando nós vamos fazer uma reforma, nós fazemos conta, nós contamos com o dinheiro que nós vamos gastar, as pessoas que nós vamos contratar para fazer essa obra. Nós contamos com a mão de obra, nós contamos com o bruto, a coisa bruta, nós contamos com o material que vai ser gasto. Então, para fazer uma reforma, vamos falar assim melhor, para fazer uma reforma, nós gastamos mais do que pegando do zero, aleluia! Então, ou seja, Deus não importa se Ele vai fazer uma reforma em você, uma reforma em mim. Ele não importa a quantidade de tempo, Ele não importa a quantidade de pessoas, aleluia. Ele não importa a quantidade de gente que Ele vai pegar e trazer em volta para que esta obra na minha vida e na sua vida seja feita. Deus, Ele não tem dó de gastar tempo em nós, Ele não tem dó de gastar os seus servos para cuidar de nós. Então entenda, Deus, Ele está operando, Ele está em uma grande operação, Ele está em uma grande obra, operando Deus. Quem vai impedir? Quem vai impedir alguém que está com o intuito de mudar a vida de alguém? Ninguém pode impedir Deus agir na sua vida, ninguém pode impedir de Deus te curar, ninguém pode impedir de Deus te salvar, ninguém pode impedir de Deus te levantar como um arauto, como um atalaia para mudar a vida de centenas e centenas de pessoas. Ninguém pode parar o que Deus começou na sua vida, pois nós muitas das vezes não acreditamos naquilo que o Senhor começou a fazer na nossa vida, por alguns deslizes, por alguns erros, por algumas circunstâncias. Mas eu quero dizer para você, debaixo da nuvem da glória de Deus, que não importa a forma que você está vivendo, não importa o que você fez, não importa o que você tem feito, mas se você tem o coração voltado para Deus, se você quer que o Senhor faça uma obra em você, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, mais cedo ou mais tarde, esta obra vai ser concluída. Louvado seja Deus.
mais cedo ou mais tarde essa obra vai ficar uma obra maravilhosa. Mais cedo ou mais tarde essa obra vai trazer muito choro a quem te vê lá na frente. Eu sou um testemunho vivo disso, pois eu vivi uma vida miserável, eu não tinha perspectiva nenhuma, mas eu não vou falar aqui de testemunho. Mas hoje, quando minha mãe me vê, vou falar da minha mãe, quando minha mãe vê a minha transformação, eu sou orgulho da minha mãe, eu sou orgulho da minha esposa, eu sou orgulho das minhas irmãs, eu sou orgulho dos meus familiares. Não é porque eu sou bom, mas eu sou orgulho deles por eles verem o que Deus fez na minha vida. Então eu quero profetizar na sua vida que Deus também vai fazer você ser o orgulho da tua casa. Você também vai ser o orgulho da sua família. As pessoas vão te ver, as pessoas vão te ver e vão querer estar perto de você pela grande obra que o Senhor está fazendo. Deus está trabalhando em nossas vidas, Deus está trabalhando em nossos corações. Entenda que o Senhor, Ele nunca desiste de ninguém. Deus, Ele nunca desiste de ninguém. Meu amado irmão, minha amada irmã, talvez você já esteve na presença de Deus, talvez você está na presença de Deus, talvez você desanimou por alguma coisa, alguma situação. Eu quero dizer para você, o Senhor está me usando para dizer, é tempo de retornar, é tempo de voltar para a casa do Pai. Lembra do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 16, se eu não me engano, a palavra do Senhor vai dizer, lá no filho pródigo, que Deus, Ele deu todo o recurso para aquele menino que queria sair da sua casa, e aquele menino saiu muito jovem, sem experiência, ele gastou tudo absolutamente, mas depois houve uma fome naquela terra, e ele viu que havia necessidade de voltar para a casa do pai. Ele viu que na casa do pai tinha pão, na casa do pai tinha vestimenta, na casa do pai tinha tudo aquilo que ele necessitava, mas ele queria experimentar alguma coisa lá fora. Eu não julgo ninguém que vai experimentar alguma coisa lá fora, meus amados irmãos, cada um é cada um. Eu sei que Deus levantou cada um de nós de uma forma, eu sei que a transformação que Deus fez na minha vida não vai fazer na vida do outro, vai fazer de forma diferente, também vai usar ele de forma diferente, mas eu entendo que Deus está trabalhando em todos e ao mesmo tempo. Entenda que o filho pródigo, ele ainda diz assim, olha, voltar-me-ei e irei ter com meu pai, porque lá na casa do meu pai, até os jornaleiros têm pão. Na casa de Deus tem pão para a sua vida, tem pão para a sua casa, tem pão para a sua família. O Senhor, Ele está te chamando, Ele quer te abraçar como um pai abraça um filho. O Senhor, Ele quer te abraçar como um pai pega um filho no colo, sabe aquele momento que nós estamos precisando de colo, sabe aquele momento que nós estamos precisando de um cafuné, de alguém que nos abrace, de alguém que nos incentive, de alguém que fale conosco assim, olha, Deus é contigo, Deus vai te ajudar, Deus vai mudar essa situação. O Senhor está me usando para dizer para alguém aqui nessa tarde, Deus vai mudar a situação que você está vivendo, Deus vai mudar a circunstância, tanto física como espiritual. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele está operando em nós, e quando Ele está operando em nós, não tem como nós ficarmos paralisados, alguma coisa acontece. Meu amado irmão, minha amada irmã, Isaías, ele foi tomado por uma profecia em Isaías 43:13, quando ele disse, pode alguém escapar das minhas mãos? Ele fez uma pergunta, operando eu, quem impedirá? Não tem como impedir o agir de Deus. Talvez tem pessoas que não acreditam no nosso ministério, talvez tem pessoas que não acreditam na nossa vida física, talvez tem pessoas que não acreditam que nós vamos mudar um dia, que nós vamos ser diferentes, que nós vamos ser cristãos, que nós vamos dar um testemunho, que nós vamos andar com a Bíblia, que nós vamos ir evangelizar, que nós vamos pregar. Tem pessoas que não acreditam, mas aí, deixa eu te falar uma coisa, não ligue pelas pessoas que estão te observando pelo lado pejorativo. Há um Deus no céu que está trabalhando em você, há um Deus no céu que te ama, há um Deus no céu que quer fazer uma obra extraordinária em minha vida e na sua vida. Então entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu sei que os meus amigos também têm orgulho de mim, as pessoas que me veem, Lucinéia, uma delas que está aí nos assistindo, ela teve
a oportunidade de ver todo o trâmite da minha vida, da conversão, e os outros também que viram aí, tanto do Facebook como do Instagram. Então entenda, cada um de nós tem uma história, cada um de nós fomos entranhados em alguma coisa. O inimigo, ele não quer nos largar, o inimigo não quer nos liberar de forma nenhuma. Entenda uma coisa, nós só vencemos o inimigo pelo poder do Espírito. Nós só vencemos o inimigo pelo sangue de Jesus. Jesus, ele conquistou tudo na cruz por mim e por você. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, versículos 6 e 7, que todo aquele que provou do Espírito Santo, todo aquele que teve a presença de Deus, todo aquele que experimentou da boa dádiva, ele tem domínio sobre o pecado. O que é isso, pastor? Qual domínio é esse? Quando o pecado vem até nós, nós temos domínio para dizer não e para dizer sim. Nós sabemos de fato, amados. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então nós temos que fugir daquilo que tenta a nossa carne. Todavia, nós que já experimentamos qualquer coisa, eu sei, amados, eu era drogado, eu era viciado em cocaína, em bebida alcoólica. Então, ou seja, a nossa carne, ela é tentada dentro daquilo que nós já experimentamos. Hoje eu não tenho mais vontade de usar droga, hoje eu não tenho mais vontade de cheirar cocaína, hoje eu não tenho mais vontade de beber bebida alcoólica, não tenho mais vontade de beber cachaça, beber conhaque, beber as bebidas que eu bebi, eu não tenho mais vontade de beber essas coisas. Mas a gente entende que se nós ficarmos frequentando festas que tem bebidas alcoólicas, que tem droga, não é que nós somos sem vergonha, mas aí nós vamos estar tentando a Deus. Por quê? Porque se nós que somos luz, ou nós queremos se manter na luz, nós temos que andar na luz, nós temos que andar no meio de pessoas que vai produzir em nós coisas boas. Então, ou seja, é tempo da gente riscar algumas pessoas da nossa vida, é tempo da gente riscar algumas pessoas do nosso relacionamento. Tem pessoas que estão perto de nós só para nos lançar para baixo. Tem pessoas que estão perto de nós só para ver a nossa queda, só para ver o nosso tombo. Mas Deus, ele vai levantar pessoas para te ajudar a ficar de pé, para te ajudar a superar todas as suas dificuldades espirituais e carnais. Porque quando nós temos vontade de fazer alguma coisa, ou pecar, ou beber, ou fumar, ou fazer qualquer coisa dessas, nós estamos tendo vontade na carne. A nossa carne está querendo isso. Por quê? Porque o Espírito, ele quer coisas do Espírito. O Espírito quer cantar louvores, o Espírito quer ouvir pregação, o Espírito quer ler Bíblia. Só que a carne, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa guerra, ela é diária. Todos os dias a nossa carne, ela quer ir para o forró, ela quer ir para o pagode, ela quer escutar música mundana, a nossa carne. Mas o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas nós temos que alimentar o Espírito, nós temos que lutar contra a carne, nós temos que todos os dias, o leão que Davi matou, lá não foi figurado não, lá foi real. Davi matou um gigante realmente. A Bíblia diz que Davi matou um urso também, lá foi real, na vida real. A Bíblia diz também que Davi, ele matou um leão, um urso e um gigante, tudo na vida real. Mas eu e você, nós matamos urso, leão, gigante. Sabe onde que eles estão? Eles estão aqui, ó, na nossa carne, essa luta diária. Então, ou seja, mesmo que nós nos convertemos, nós ainda temos vontade de fazer coisa errada. Enquanto os céus não se manifestar com total glória e o nosso corpo físico não for transformado em um corpo glorioso, em um corpo incorruptível, ou seja, nós vamos ter vontade de fazer coisas erradas. Mas eu quero dizer para vocês, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos enche, é aquele que nos renova, é aquele que nos mantém firme, é aquele que nos mantém de pé. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus, é tempo de nós transbordarmos o Espírito, é tempo de nós buscarmos a presença do Senhor, é tempo de nós entregarmos tudo que nós temos, é tempo da gente ser sincero com Deus. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que com Deus não adianta eu ficar mentindo, não adianta eu ficar, Senhor, sabe aquele pecadinho, sabe aquela coisinha que eu fiz ali, ai meu Deus, eu tenho medo de falar isso com Deus, eu tenho medo do meu irmão. Deus já viu, por mais ruim, por mais pior que for o pecado que nós fazemos, Ele já viu. Então, o mínimo que Ele espera de mim e de você é que nós venhamos verbalizar, é que nós venhamos falar: Deus, eu pisei na bola, Deus,
eu pisei no tomate. Deus, eu peguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Por que que o povo, isso vem lá de trás, meu irmão, a nossa falta de caráter, a nossa falta de verdade, a nossa falta de coragem de falar com Deus as coisas, isso vem lá de trás, nós herdamos isso, está na nossa carne, está no nosso DNA. Às vezes a gente vai na igreja, a gente está louco querendo confessar os pecados, a gente está louco querendo confessar aquilo que nós fizemos, a gente está louco querendo falar com Deus. Deus, eu pequei, eu fiz isso, eu vi o que não era para ver, eu falei o que não era para falar, eu pensei o que não era para pensar. A gente está doido para falar isso na igreja, mas a igreja hoje virou um lugar, meus amados irmãos, que muitas das vezes as pessoas ficam querendo escutar aquilo que nós vamos falar com Deus, e aí as pessoas entram nas igrejas, da mesma forma que elas entraram, elas vão embora. Mas na igreja é o lugar da gente confessar pecado. Na igreja é o lugar onde nós temos que depositar aquilo que nós fazemos. Não é lugar só de vou receber poder. O poder vem depois dos pecados confessados. Ou seja, hoje nós somos pastores, somos líderes, por isso há tantos altares caindo por aí. Por quê? Porque os homens e as mulheres de Deus já não têm mais coragem de confessar os pecados diante de Deus. E Deus já viu tudo, Deus já viu absolutamente tudo. Eu tenho ensinado, meus amados irmãos, que nós temos que falar com Deus o pecado e o nome do pecado, porque o pecado tem nome. Cada pecado que nós cometemos, principalmente quando nós lembramos dele, e se nós lembramos do pecado que cometemos, nós temos que verbalizá-lo e falar: Deus, eu pequei assim, eu fiz assado. E eu tenho certeza, meus amados irmãos, que é na cruz que Deus vai nos elevar. Por quê? Porque Isaías está dizendo isso. Isaías 43, versículo 13: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Pastor, por que o senhor está batendo tanto nessa tecla? O único que pode parar eu e você somos nós mesmos. Como? Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia e ainda prospera. Muitas das vezes nós deixamos de prosperar. Por quê? Porque nós não confessamos, nós não verbalizamos, nós não falamos com Deus: Deus, eu estou pecando, eu estou em pecado, eu estou errado, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo outro. E nós estamos sendo ensinados que o avivamento é quando a igreja está toda pulando, o avivamento é quando todo mundo está gritando. Não que isso não seja sinal de avivamento, mas o maior avivamento é quando nós vamos converter no nosso coração e nós vamos chorar, nós vamos misturar choro com lágrimas, e nós vamos quebrantar na presença do Senhor e dizer: Deus, como eu me sinto pecador, como eu me sinto miserável. Aí sim o Espírito Santo vem, aí sim aquela palavra da Bíblia se cumpre. Qual palavra, pastor? Aquela palavra que o Espírito Santo ele vem e ora com gemidos inexprimíveis. Oh, glória a Deus! Meus amados irmãos, nós precisamos voltar a pensar como que Deus ele quer que a sua igreja não resume somente em um culto que nós já chegamos, os levitas já estão louvando, tem um louvor muito gostoso, o pastor vai pregar uma palavra boa, agradável nos ouvidos, porque hoje as pessoas também escolhem até as igrejas que tem uma palavra light, que tem um culto light, que tem um culto da forma deles, do jeito deles, mas o culto ainda não é para agradar pessoas. O culto está sendo ensinado errado. O culto, quem presta o culto somos nós, quem presta o culto é o membro da igreja que vem prestar um culto a Deus, não Deus vem prestar culto a homem algum. Então nós temos que chegar: Deus, eu cheguei no culto, Senhor, cheguei para prestar o culto ao Senhor, eu cheguei, então, ó Deus. Isaías 43, versículo 13 diz que operando o Senhor não tem quem possa impedir. Então comece essa operação em mim, comece essa operação de dentro para fora, comece a me lavar, comece a me limpar, comece a transformar, comece a restaurar aquilo que está fora, comece a colocar fora do lugar. Meu amado irmão, Deus te conhece cada partícula do seu corpo. Deus, a palavra do Senhor diz que Ele conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. As pessoas, eu sou casado já há 11 anos com a minha esposa, já tem quase 11 anos.
ela não sabe quantos cabelos tem na minha cabeça, ela não sabe detalhes do meu corpo inteiro, não sabe, mas Deus sabe. Deus, ele sabe todos os detalhes de nós, irmãos. Oh glória! O Senhor nos conhece por completo. O Senhor não conhece a gente por partes, Ele nos conhece por completo. O Senhor nos conhece por completo. Então não adianta a gente fingir e falar: oh Deus, eu estou aqui porque eu quero receber. Nós só vamos receber, amados, quando antes nós darmos, quando antes nós doarmos, quanto antes nós falarmos: Senhor, eu estou aqui como sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Estou aqui como sacrifício vivo, eu quero queimar. Meu amado irmão, a sua carne, ela tem que ser queimada na presença de Deus. Você sabia disso? Se você não sabia, deixa eu te ensinar algo poderoso. Algo poderoso mesmo. Se você guardar isso na sua vida, isso é um código do céu para a tua vida, para a tua história. Hoje não há mais sacrifícios do sacerdote, aonde eles queimavam a carne ali do sacrifício. Entende uma coisa? Eles queimavam a carne do sacrifício. Hoje não tem carne para queimar. Só depois que queimava a carne do sacrifício, que subia o cheiro suave da gordura do sacrifício. Então, enquanto nós não queimamos a nossa carne na presença de Deus, o cheiro suave não sobe para as narinas de Deus. A nossa carne tem que queimar na presença de Deus. A nossa carne, meu amado irmão, ela não se converte. Ela não vai se converter. Mas Deus, ele quer nos converter. Deus, ele quer nos pegar. Deus, ele não quer nem saber, irmão, se eu e você somos pecadores. Por que ele não quer nem saber? Porque por isso que ele mandou Jesus. Por causa que ele sabia que eu, pastor Osho, sou pecador, sabia que os irmãos são pecadores, e só através de Cristo que nós seríamos restaurados, restabelecidos. Entende uma coisa? Na eternidade eles já sabiam o que nós íamos fazer na terra. Entende uma coisa? O seu pecado, a sua forma de viver, a forma que nós estamos vivendo, nós temos que fugir das aparências do mal. Mas nós vamos errar, nós vamos fazer coisas que não agradam a Deus, mas nós temos que manter firme, pedir perdão ao Senhor, continuar caminhando. Por isso que a salvação não vem por obras, por mais que faça parte as obras na salvação, não só por fé, mas também não é exclusivo obras, nem exclusivo fé, as duas andam lado a lado. Mas entende uma coisa: a salvação vem da graça, e a graça significa um favor não merecido. Para nós encerrarmos essa live poderosa, deixa eu falar uma coisa. Um certo dia, Jesus encontrou com um jovem. O jovem falou para Jesus: olha, eu dou dízimo, eu guardo o sábado, eu sou zeloso, eu honro meu pai e minha mãe. Jesus falou: bem. Aí Jesus falou assim: olha, então você está me mostrando tudo que você serve à lei, você faz tudo dentro da lei. Então vende tudo que você tem agora, dá aos pobres e me segue, que você vai herdar a vida eterna. A Bíblia diz que esse jovem, ele entristeceu e saiu da presença de Jesus. Aí depois disso tudo, Jesus foi e falou que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E de fato não é por causa do dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se o dinheiro não estiver no seu coração, você pode ter. Porque foi a única coisa também que Jesus, eu não sei se você está raciocinando junto comigo, meu irmão, porque na minha mente passa um tanto de texto bíblico de uma vez, mas eu espero que esteja. Jesus, ele foi a única coisa que Jesus comparou com ele foi o dinheiro. Ele diz assim: olha, que onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde tiver o seu tesouro, o seu coração, se o seu coração estiver em dinheiro, se o seu coração estiver em mulher, se o seu coração estiver em homem, se o seu coração estiver em filho, você não está servindo a Deus, porque todas as coisas vêm de Jesus.
Pastor, então se eu não amo sua filha, eu amo minha filha, amo minha esposa, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas. Então entende uma coisa, Jesus foi e falou com seus discípulos, voltando no texto jovem, falou que era muito difícil, era mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí Pedro falou assim: Senhor, é impossível que os homens se salvem. Pedro falou isso. Aí Jesus falou assim: é verdade, é impossível. Jesus falou assim: olha, ninguém pode se salvar. Mas ele disse assim: olha, mas isso não é impossível para Deus. Então Deus nos salva, por quê? Porque é algo impossível. Se fosse para mim me salvar mesmo, eu estava lascado. Por quê? Porque eu erro, irmão. Você erra, você vai errar. Nós vamos errar, mas nós vamos acertar também. Nós vamos conciliar, nós vamos reconciliar com Deus quando nós errarmos. Você está entendendo essa mensagem poderosa para o nosso coração? Eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa. 7 horas aqui a gente começa a oração aqui da igreja. Coloca a mão sobre o seu coração. Talvez você está angustiado, você está triste com alguma coisa. Às vezes o ministério nos entristece. Eu sou pastor. Às vezes o ministério meu aqui já me entristeceu muitas vezes. Mas eu sei, irmão, que a igreja não é minha. Eu tenho que continuar crente. Eu tenho que continuar sendo pastor até Jesus voltar. Vamos orar? Vamos unir nossas fé. A palavra do Senhor diz o seguinte: se você for orar com fé, irmão, você orar comigo. A palavra do Senhor diz o seguinte: que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E para isso ser ligado, precisa de 2 ou 3. No Instagram tem um monte de gente, e aqui também no Facebook tem um monte de gente. Então eu queria que vocês ligassem a fé de vocês comigo, e nesse momento nós fizéssemos uma oração, para que Deus venha nos dar força, para que Deus venha nos levantar, para a gente levantar a outros, para a gente ajudar outras pessoas a saírem desse comodismo espiritual. Vamos orar? Pai, eu te rendo graças, eu te louvo porque o Senhor é único. Eu agradeço ao Senhor porque igual o Senhor não tem, meu Pai. Deus, o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus, ó Pai, que nos surpreende até mesmo quando nós não merecemos. Ó Deus, o Senhor não cessa de fazer as tuas obras em nós. O Senhor não cessa, ó Deus, de trazer, ó Pai, coisas que nós não merecemos. Isso é graça, isso é poder, isso é manifestar dos céus. Pai, muito obrigado por cada vida, Deus, que está aqui, ó Pai, nessas lives aqui, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro a esse coração, a esse problema que não cessa, a essa circunstância, essa situação que não quer ser mudada. E não quer ser mudada não é por essa parte, mas é por outras partes. Ó Deus, entra com providência agora nessa vida. Entra com providência agora nessa casa, nesse ministério. Ó Deus, começa a transformar, ó Pai, esse deserto seco e árido em um manancial, em um oásis. Um lugar que era seco começa agora a brotar frutos, que comece agora a ter grandes ribeiros de água. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo que não está florido comece a florescer. Ó Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada casa, eu abençoo cada lar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês que nos assistiu, a minha esposa, os pescadores, a Poliana, Maria Vitória chegou agora, Deus te abençoe. Nós estamos terminando essa live. O Cineia esteve aí, o Marcos Fernandes, Cláudia Márcia, pastora Cláudia, Deus abençoe, pastora. O Saulo Gomes, Deus te abençoe, Saulo Gomes. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, o ministério de vocês, que o Senhor possa retribuir para vocês aí, né? Nós vamos virar o ano, que Deus venha dar um ano de 2021 repleto de maravilhas e bênçãos, e que eu possa enxergar, eu possa contemplar
as bênçãos que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês. Poliana, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Minha esposa, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Fique na